A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia neste dia de hoje. Hoje é sexta-feira, Deus, Ele vai falar com você nesta palavra. Deus, Ele vai falar comigo nesta palavra. Por isso vamos ler a palavra que o Espírito Santo de Deus, Ele traz para nós, aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Louvado seja Deus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é eficaz. Ela é uma palavra, meus irmãos, que ela entra no coração das pessoas e ela faz morada dentro daquele lugar. Quando a palavra ela é realmente bem aplicada aos corações dos seres humanos, há uma verdadeira transformação. Por isso o milagre, meus irmãos, ele colabora bastante. O milagre, ele colabora, ele ajuda bastante para aumentar a fé dos seres viventes. Mas a palavra bem aplicada, a semente bem plantada, essa que vai germinar e que vai fazer gerar frutos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha uma virtude excelente. E a maior virtude do apóstolo Paulo, que eu posso citar aqui, era a preocupação que ele tinha da boa evangelização, ou da boa palavra sendo anunciada, ou a preocupação de que os irmãos se mantessem no caminho da graça, se mantessem no caminho da salvação. O apóstolo Paulo, mesmo estando preso, mesmo estando sentenciado à morte, mesmo sabendo ali que os seus dias estavam contados, ele poderia falar assim: eu vou tirar esse tempo de férias, eu vou tirar esse tempo para mim descansar, eu vou tirar esse tempo para mim fazer uma viagem, eu vou tirar esse tempo para mim poder desfrutar com a minha família. Há quanto tempo eu não fazia isso? Há quanto tempo eu não me dedicava nisso? Não, eu vou tirar esse tempo agora para mim fazer isso. Então, meus queridos irmãos, ele não fez isso. O apóstolo Paulo, correndo risco de morte, ele estava preocupado com o estado espiritual das igrejas. Estão entendendo? Meus irmãos, e por isso que nós, desta última geração, nós somos considerados, até na boca de muitos pregadores, como a pior geração, como a geração pior, meus irmãos, como a geração mais fraca, como a geração mais medíocre. Por quê, meus irmãos? Porque a gente murmura por todas as coisas, a gente reclama por tudo que acontece, a gente sempre contende com Deus por todas as coisas ruins que estão acontecendo. A gente, meus irmãos, não consegue entender claramente que às vezes as coisas ruins que têm acontecido com a gente é algo que Deus está ensinando. Mas muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós contendemos e até mesmo nós blasfemamos. E por isso, meus irmãos, muitas vezes a nossa fé tem sido abalada, não por causa das pessoas, não porque elas não querem ouvir o Evangelho, mas porque nós não temos andado na doutrina que o Senhor Jesus ele tem nos ensinado. O que é doutrina? É ensino. Porque nós não temos andado, meus irmãos, nos ensinos que a Escritura nos dá. A Escritura nos ensina que se te baterem na face direita, oferece também a esquerda. Mas na era atual, se te baterem na face direita, oferece-lhe a mão esquerda no pé da venta do outro. É isso que eles estão ensinando hoje. Que se alguém te ferir do lado direito, ele vai te ferir com a mão esquerda. Ele vai revidar. O que é isso, meus irmãos? É o que está acontecendo na era atual, nas nossas congregações, nos lugares onde a gente congrega. Deus vai pegar o fulano porque o fulano falou mal de você, porque o fulano fez isso contigo, porque o fulano, Deus vai descer a sepultura, Deus vai matar, Deus ele vai torturar. Você já viu que às vezes quando a gente usa o nome de Deus em vão, dizendo que Deus vai matar alguém porque alguém fez algum mal,
Aonde é que verdadeiramente entra o sacrifício de Jesus para desfazer a inimizade entre os homens? Porque o sacrifício de Jesus, ele veio para desfazer a inimizade. Então, quando Jesus ele explica para Pedro a respeito do perdão, Jesus ele não está explicando só sobre o perdão divino, de que Deus ele vai te perdoar, não. Jesus ele está te dizendo que se o teu irmão te ofender, ou se eu ofender o meu irmão, ou se nós estivermos ofendidos com alguma coisa, nós devemos perdoar 70 vezes 7, que é o total de 490 vezes. Mas aí, meus irmãos, o que é ensinado hoje pela prática humana? Eu sou crente, mas eu não sou burro. Eu sou crente, mas eu não vou deixar ninguém pisar em mim. Eu não vou me humilhar para fulano. Eu não vou me humilhar para ciclano. Eu não tenho que ficar me humilhando. Eu não tenho que ficar fazendo isso, porque diz a palavra. Meus irmãos, às vezes a gente usa muitos versículos da Escritura para tentar defender a nossa boa vontade, para tentar defender as nossas ações. Nós não usamos as Escrituras para manter uma vida justa e honesta. Nós usamos as Escrituras para defender os nossos maus desejos. Sempre quando a gente está fazendo algo errado, a gente quer usar a Escritura para nos defender, a gente não assume. Esse é um exemplo bem claro. O fulano vai descer a sepultura porque ele tocou em mim. E a palavra de Deus está dizendo que ninguém toca no ungido de Deus. E ele não é não? Deus não ungiu ele também não? Mas a palavra também não diz, não deis lugar ao diabo, e será que os dois não estão dando? Estão entendendo, meus irmãos? O apóstolo Paulo estava preocupado com esse estado da igreja, de que a dissensão não entrasse no meio do povo, de que a contenda não abrangesse nos corações, de que ninguém semeasse inimizade entre um e outro, de que todos mantessem no vínculo do amor, perdoando e sendo perdoado, andando nessa doutrina. A doutrina do apóstolo Paulo era uma doutrina onde ele ensinava que os irmãos eles tinham que manter a comunhão uns com os outros, e não a confusão, e não a dissensão. É por isso, meus irmãos, que muitos precisam descer do pedestal, parar de querer vingança. Está ouvindo? Hoje Deus está falando com você. Vou usar esse versículo aqui, mas para que possa entender. A palavra do Senhor diz que se vós ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como o povo lá do passado fizeram no deserto, que ouvindo a voz de Deus, desviaram-se o seu coração e disseram, não quero ouvir essa voz. Deus está falando aqui, meus irmãos, para que nós, meus irmãos, não venhamos errar aqui nessa terra. Ele está falando com a gente através desta palavra. E o que é que Ele está nos falando? Que nós precisamos tirar de dentro do nosso coração o desejo de vingança. Que se a pessoa te fez um mal, você não consegue perdoar, você quer que Deus castigue ela. As pessoas, meus irmãos, nos dias atuais fazem até campanha para ver Deus castigar alguém. Essa não é a doutrina do Senhor Jesus. Olha só, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar o nosso próximo e, se possível, dar a nossa vida por eles. Sofrer as mesmas coisas que o Senhor Jesus ele sofreu. Mas sabe o que tem o desejo, um desejo que está no coração do homem, meus queridos irmãos, que tem que ser retirado? O prazer que eles têm em ver a dor alheia. O que é isso? É como eu já estava dizendo aqui, completando e finalizando. A pessoa sente prazer em ver aquela pessoa ser castigada. A pessoa se sente feliz em ver aquela pessoa recebendo ali um castigo, às vezes nem é castigo, às vezes é consequência de ações, às vezes seja lá qual for, mas as pessoas têm estado felizes. Aquilo ali foi para não tocar em mim. Aquilo ali foi porque mexeu comigo, mexeu com Deus. Ei, Deus ele não está a favor de nenhum lado. Deus ele está a favor da justiça. Deus ele está a favor da justiça. Então entenda bem, se ele castigar alguém porque ela fez algo de errado, ele vai castigar, porque ele é um Deus que castiga e açoita com açoite de pai. Ele corrige os seus filhos para que os seus filhos não se percam.
Mas entenda uma coisa, se Deus castigou alguém, e se ele castigou alguém, e aquela outra pessoa sente prazer neste castigo, você pode ter certeza de que Deus também, ele vai ter uma conversa em particular com você. Você sabe por quê? Porque ele não quer esse sentimento no nosso coração, de irmãos vingativos, de irmãos que desejam sempre o mal do próximo, de irmãos que estão sempre buscando a dissensão. É por isso, meus irmãos, que a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Você sabe quem é que coloca ódio no teu coração? Você sabe quem é que semeia dissensão no coração? Você sabe, meus irmãos, quem é que está semeando contenda para que você fique com raiva? Ah, aquela irmã ali não vai com a minha cara, eu também não vou com a dela. É claro que ela vai com a cara dela e você vai com a sua. Você está entendendo? Então, esses pensamentos que o diabo está colocando na cabeça é para dividir. E aí coloca você: eu não vou com a cara dela, eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não gosto de beltrano. O que você quer fazer no céu? Se você não gosta de ninguém, você quer fazer o que no céu? Porque Deus tem um plano de salvar todo mundo. Estão entendendo, meus irmãos? Deus está nos corrigindo agora. Deus está trazendo esta palavra como correção, porque nós estamos andando como meninos mimados. Não pode torcer a pontinha do dedo que já está murmurando, que já está contendendo com Deus, achando que Deus é o culpado de todas as coisas ruins que acontecem. Você tem que olhar quais são as suas decisões, quais são as minhas decisões. Deus não é o culpado. Deus não é culpado de coisa nenhuma que acontece em nossas vidas. Deus não tem culpa nenhuma. Mesmo que Ele te coloque na prova ou em situações adversas, Ele não é o culpado. Vê quais são as suas decisões. O que é que você decidiu? O que é que você estava falando? Qual era o desejo do seu coração? Então Deus vai mover a sua vida em favor daquilo que você está decidindo ou está decidindo. Por isso, meus irmãos, vamos manter esta palavra no nosso coração, de que nós não podemos estar em divisão com ninguém, com raiva de ninguém, com desejo de vingança de ninguém, que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos preencher o nosso coração com a boa e agradável graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos suportar uns aos outros, não com falsidade, nem com ignomia no coração, mas que nós venhamos, meus irmãos, suportar uns em amor, em humildade, em paciência, entendendo que as pessoas também erram, nós falhamos, nós erramos, nós, meus irmãos, transgredimos, todos nós temos defeitos, todos nós temos falha, mas o que nós devemos todos os dias é buscar evoluir constantemente para que o nome do Deus Pai, o Deus vivo, seja glorificado nesta terra. Que Deus, meus irmãos, Ele possa continuar falando no coração. A doutrina que o apóstolo Paulo, ele ensina nas Escrituras é manter a igreja unida, manter a igreja preparada, manter a igreja pronta, manter a igreja em alerta, manter a igreja em amor, para que ninguém seja rejeitado no dia da vinda do Senhor Jesus. Pode ser quando Ele vier na glória com seus anjos, pode ser quando a morte bater na porta da sua casa, porque a morte, meus irmãos, não é algo ruim, é simplesmente o passaporte te levando você para o outro lado da vida. É aí que você vai entender que a sua vida aqui na terra, que a sua decisão, a decisão que nós tomamos aqui, a nossa decisão é o que vai decidir, meus irmãos, qual será os dois lados que nós vamos viver eternamente, o lado da salvação eterna ou o lado da condenação eterna. Para mim viver no lado da salvação eterna, eu preciso ter andado no caminho da salvação, no caminho da graça, que é o que? Me desviando das contendas, me desviando da discórdia, me desviando de todos os problemas, me desviando de todas as tribulações, de todas aquelas contendas, de todas as línguas fraudulentas e buscando um único e verdadeiro caminho, que é o nosso Senhor Jesus. E quem, meus irmãos, quiser ir para o lado da condenação eterna, basta, meus irmãos, decidir andar no caminho da escuridade. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro que as obras que conduzem o homem à condenação são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, dissensões, contendas, heresias, discórdias, e assim, meus irmãos, vai, homicídios e diversas coisas. Estas são as obras que levam a pessoa para o lado da condenação eterna. Então, as pessoas que morrerem praticando essas ações, meus irmãos, a palavra da sentença. Só que acontece o seguinte: ninguém sabe qual é os momentos finais. Então a gente tem uma prévia, que quer dizer um pré-pensamento sobre a salvação e sobre a condenação. Então tem muitas pessoas que às vezes têm a aparência de pessoas que vai ser salva, mas no último momento, meus irmãos, as coisas mudou. Pode ter sido que ela seja condenada, porque existia coisas que estavam em ocultas, coisas que ela nunca, não é que confessou, ela nunca assumiu diante de Deus, porque é necessário que a gente venha assumir todos os dias diante de Deus as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas pisaduras e as nossas iniquidades. A gente tem que assumir todos os dias diante de Deus quem realmente nós somos. Então, se a gente não assumir diante de Deus e endurecer o nosso coração, mas dizendo que está levando uma vida ainda santa, uma vida reta, uma vida justa, quando chegar nesta hora, meus irmãos, Deus, Ele decide. Deus, Ele é justo. Então tem pessoas que às vezes lá no último momento estava no tráfico, trocou tiro com a polícia, de repente foi morto, está caindo lá no chão, está assim, agonizando. No momento que está agonizando, fala: Deus, nunca tive oportunidade de ir numa casa de oração. Às vezes tive, Deus, mas nunca fui. Endureci o meu coração, mas agora eu te peço perdão, me perdoa. Aquela pessoa automaticamente é perdoada por Deus. E Deus leva ela para a salvação. Estão entendendo, meus irmãos? Deus automaticamente tem misericórdia. A salvação do último momento. A salvação do piscar de olhos. O último arrependimento. Por isso, meus irmãos, Deus trouxe esta palavra para nós. Que nós venhamos refleti-la, guardá-la na tábua do nosso coração. E entender que Deus trouxe essa palavra para nos alertar, não para nos ferir, nem para nos machucar, mas para nos alertar. Sabemos que estamos vivendo dias emocionais, dias onde o emocional, onde o sentimental de muitas pessoas estão muito para baixo. Mas nós precisamos ouvir palavras que venham nos fortalecer, meus irmãos. Palavras que venham nos revigorar espiritualmente, que venham dar para a gente desejo de novamente viver. E esta é uma palavra especial de Deus para a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. E vamos orar agora. Que Deus nos abençoe pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Oremos agora, meus irmãos, nesta oração, no nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai. Pai querido, Deus amado, através desta palavra, meu Pai, o nosso coração, ele ferve, meu Pai, ele salta de prazer dentro do nosso ser. Porque nós nos alegramos, meu Pai, em ouvir a palavra de correção. Aonde o Senhor está nos corrigindo, ó Pai querido, para que não venhamos andar, meu Pai, segundo o curso do mundo, segundo o desejo do coração, segundo a vontade carnal, mas para que nós venhamos andar, meu Pai, segundo a vontade espiritual, segundo, meu Pai, os desígnios da Tua palavra, segundo, meu Pai, a intenção do Teu Espírito Santo. Ó Deus querido e amado, neste momento de oração, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo, nos cercando, meu Pai, e nos tocando, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Deus querido e Deus amado, que não haja, Senhor Jesus querido, nenhum impedimento, meu Pai, na nossa frente, entre nós e o Senhor, ó Pai, que são essas barreiras, ó Pai, os desejos perversos do nosso coração. Senhor, vai agora quebrando estas barreiras, Pai, vai quebrando, meu Pai, a barreira do egoísmo,
Pai, vai quebrando a barreira do egocentrismo. Senhor, meu Deus, quebra a barreira do orgulho agora. Senhor, meu Deus, vai quebrando a soberba. Senhor, meu Deus, vai lançando por terra, meu Pai, a exaltação. Senhor, meu Deus, vai lançando por terra, meu Pai, as palavras, meu Pai, degenerativas. Deus querido, que tenham lançado sobre nós, ou que até mesmo, meu Pai, nós temos lançado sobre alguém, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai querido, que se nós não perdoarmos, meu Pai, de coração, os nossos irmãos, o Senhor também não nos perdoará. Deus, por isso nós sabemos que para receber o seu perdão, meu Pai, é necessário ter Ele dentro do nosso coração. Por isso ensina-nos, ó Pai, a perdoar a nós mesmos. Ensina-nos, ó Pai querido, porque muitas pessoas, meu Pai, estão amarguradas consigo mesma. Às vezes têm colocado no seu pensamento, meu Pai, que estão fracassadas, que estão derrotadas, que estão anuladas, aniquiladas, mas que neste momento de oração agora, que a vida espiritual desta pessoa, meu Pai, venha levantar, que a mente, o subconsciente seja reestruturado, para que o Teu nome seja glorificado nesta terra. Espírito Santo de Deus e da verdade, nós oramos agora, meu Pai, esta oração, acreditando nos milagres celestiais, nas poderosas e gloriosas maravilhas, pelo poder, meu Pai, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.